Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus em Gênesis capítulo 27. Gênesis 27, nós leremos todo este relato. Gênesis 27, assim diz a palavra do Senhor. Tendo-se envelhecido Isaque, e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho, respondeu ele, aqui estou. Disse-lhe o pai: Estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E faz-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traz-me-a, para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: Ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: Traze caça e faz-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-la-ás a teu pai, para que a coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu, homem liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar, e passarei aos seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição, e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: Caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai e traze-mos. Ele foi, tomou-os e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: Meu pai. Ele respondeu: Fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: Sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Disse Isaque a seu filho: Como é isso que a pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: Porque o Senhor teu Deus a mandou a meu encontro. Então disse Isaque a Jacó: Chega-te aqui, para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos com efeito estavam peludas como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. E lhe disse: És meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: Eu sou. Então disse: Chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe e ele comeu. Trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai: Chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar e abençoado o que te abençoar. Mal acabar Isaque de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaque, seu pai, chegou Esaú, seu irmão, da caçada. E fez também ele uma comida saborosa. A trouxe a seu pai e lhe disse: Levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoes. Perguntou-lhe Isaque, seu pai: Quem és tu? Sou Esaú, teu filho, o teu primogênito, respondeu. Então estremeceu Isaque de violenta comoção e disse: Quem é, pois, aquele que apanhou a caça e matrou-se? Eu comi de tudo antes que viesses e o abençoei, e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse:
abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai: veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó, pois já 2 vezes me enganou. Tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaque a Esaú: eis que o constituí em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos. De trigo e de mosto o apercebi. Que me será dado fazer-te agora, meu filho? Disse Esaú a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então respondeu Isaque, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve o que eu te digo. Retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão, e cesse o seu rancor contra ti, e se esqueça do que lhe fizeste. Então providenciarei e te farei regressar de lá. Por que hei de eu perder os meus 2 filhos num só dia? Disse Rebeca a Isaque: aborrecido estou da minha vida, por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? Deus te abençoe, meu filho. Essa é a resposta comum a uma prática antiga de pedir a bênção aos pais, aos tios, aos avós. Uma prática que tem origens que remetem ao catolicismo romano, mas que se entrelaçou tanto à cultura brasileira que passou a ter um significado de respeito, de honra aos mais velhos da família. Mas mesmo que essa prática tenha se dissipado, se distanciado, a noção de bênção ela permanece na cultura. Pode ser como um elogio: tal pessoa é uma bênção em minha vida. Pode ser como um desejo especial: que Deus te abençoe com esse emprego, com esse bem. Ou pode ser uma aprovação de alguém: você tem a minha bênção, pode ir. De uma forma ou de outra, as pessoas desejam ter uma vida abençoada, mesmo que elas não deem esse nome para essa vida. Mas o que é uma vida abençoada? O que é uma vida abençoada para você? Talvez estabilidade financeira, saúde, paz, sucesso profissional, respeito na família, na igreja, no trabalho. Certamente todas essas são bênçãos e ficaríamos felizes em desfrutá-las. Mas nada disso tem valor verdadeiro, valor eterno, se não está atrelado à principal bênção que um homem ou uma mulher poderia ter: a bênção pactual de Deus, a bênção de ser reaproximado e fazer parte do povo de Deus. Essa é a aliança proposta a Abraão, que atravessa as gerações, que atravessa a descendência e que carrega muitas bênçãos temporais para constituir um povo de propriedade do Senhor. Para o povo que escutou essa mensagem pela primeira vez, o povo que peregrinava no deserto e se preparava para entrar na terra prometida, não sem lutas e desafios, Moisés mostra em Gênesis que as promessas de Deus que acompanham a bênção pactual, que acompanham a aliança feita com Abraão, atravessa gerações e os alcança. Essas promessas passam pelos patriarcas, que longe de serem perfeitos, exemplos, modelos, mas mesmo assim alcança o povo de Deus. Essa bênção pactual de Deus alcança todo o seu povo ao longo da história,
porque ela não se restringe a promessas temporais, embora as inclua, mas caminha para frente, para a comunhão plena e eterna com Deus. E é disso que iremos falar hoje. A bênção pactual de Deus nos alcança. E ela nos alcança hoje da mesma forma, não porque nós merecemos, mas porque Deus é soberano. Ele está acima de todos os planos, sejam eles tolos, pequenos. A bênção de Deus nos alcança também porque Deus é misericordioso. Ele derrama a sua graça e nos tira do poço do pecado, das desavenças, dos fracassos. E a bênção de Deus nos alcança porque Ele é providencial. Toda a história, mesmo os capítulos mais obscuros e tristes, não podem frustrar o propósito de Deus, o propósito redentivo de Deus. Nessa narrativa vemos como, em meio a uma sucessão de pecado, de falhas, de desavenças, o propósito de Deus avança, a sua bênção pactual progride. Assim, dos versículos 1 a 17, nós vemos dois planos opostos, mas que, da mesma forma, mostram como Deus é soberano sobre esses planos. Do versículo 1 a 9, Isaac propõe a Esaú. Ele traça um plano para Esaú. O texto nos informa que Isaac já estava envelhecido e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam. Isaac, de fato, já estava velho, com mais de 100 anos. Porém, ele ainda iria viver muitos anos. A palavra de Deus nos fala que ele viveu até 180 anos. Então aqui, provavelmente ele estava passando por alguma enfermidade que o fez pensar que a sua vida acabaria por este tempo. E então ele chama Esaú para um momento especial, um momento de bênção. E é interessante porque este momento de abençoar a descendência geralmente era um momento público. Nós podemos lembrar, por exemplo, quando Jacó vai abençoar a sua descendência, ele chama todos os filhos e abençoa cada um, conforme a vontade do Senhor. Mas aqui, Isaac chama apenas Esaú, o que é de se estranhar. Por que Isaac chama apenas Esaú? No capítulo 25, versículo 28, nós somos informados que Isaac amava Esaú porque se saboreava da sua caça. Havia ali uma preferência por Esaú. E toda essa passagem, com esse ar de urgência, se justifica por causa desse desejo de Isaac. Assim, embora a menção do filho mais velho indique o costume antigo de dar o direito de primogenitura, certamente Isaac já sabia que Esaú havia desprezado o seu direito de primogenitura, como nos diz no capítulo 25. E mais do que isso, certamente Isaac sabia do que o Senhor havia falado a Rebeca, no capítulo 25, versículo 23. 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Contudo, mesmo com todas essas questões, Isaac dá preferência a Esaú. Não por nenhum motivo nobre, mas porque ele gostava da caça, da comida que Esaú fazia para ele. E aqui há muito mais do que uma preferência. Isaac demonstra um desejo ardente por essa comida, algo que ele apreciava, que ele amava. E por causa disso, ele propõe a Esaú, quando ele trouxesse a comida, ele receberia a bênção. Mas do que se trata essa bênção? Embora haja aqui aspectos gerais, aspectos temporais, de bênçãos mesmo, elas são atreladas às promessas de Deus, às promessas da aliança feitas a Abraão. Nós podemos destacar 4 aspectos dessa promessa. O Senhor havia prometido uma semente, uma descendência numerosa. O Senhor havia prometido uma terra, a terra de Canaã. O Senhor havia prometido bênção, especificadamente a presença de Deus, que conduz, que orienta, que protege
o seu povo. E o Senhor havia prometido uma bênção para as nações, por intermédio dessa família, por intermédio da descendência de Abraão. Assim, em Gênesis nós acompanhamos o desenvolvimento dessas promessas, em certo momento destacando algum aspecto. A constante menção do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó ao longo da revelação demonstra justamente a fidelidade de Deus com relação a essas promessas, com relação ao cumprimento dessas bênçãos. Veja que o próprio Isaque era o filho da promessa. Ele, e não seus irmãos, ele recebeu a bênção, ele foi escolhido para desenvolver o povo de Deus. Essas promessas, elas são desenvolvidas e apontam para além dessa geração, apontam para um cumprimento pleno em Jesus Cristo, o descendente de Abraão, o descendente da mulher, o Emanuel, o Deus conosco, que nos promete descanso eterno e que nos reúne em um povo escolhido, um povo composto por pessoas de todas as nações. Assim, o grande pecado de Isaque está em se colocar como aquele que tem o direito sobre a bênção de Deus, aquele que entregaria a bênção conforme os seus desejos pessoais, aquele que não escuta a vontade de Deus, mas tão somente o que ele desejava. Contudo, esse plano de Isaque não é a vontade do Senhor. Então, dos versículos 5 a 17, nós vemos um outro plano. Rebeca, esposa de Isaque, formula um plano desonesto e instrui Jacó, seu filho, de acordo com esse plano. Se por um lado a disposição de Isaque ela não era correta, mas tampouco também o plano desonesto de Rebeca pode ser louvado. É verdade que Rebeca entende a importância dessa bênção e ela acrescenta uma informação importante. Ela diz que Jacó abençoaria diante do Senhor. Ela reconhece esse momento especial, esse momento importante naquela família. Assim, para que a bênção de Deus fosse dada a Jacó, o seu filho preferido, Rebeca trama esse plano desonesto. Um plano que consistia em fazer com que Jacó se passasse por Esaú e recebesse a bênção que Isaque queria dar a Esaú. Rebeca então ordena, ela não sugere, ela ordena, repete: te ordeno, atende às minhas palavras, o que enfatiza a responsabilidade dela. E ela mesma constrói esse plano para enganar, e isso não pode ser amenizado. Tampouco a disposição de Jacó. Alguns poderiam dizer que Jacó apenas obedeceu a sua mãe, que ele cumpriu o plano. Contudo, Jacó não demonstra nenhum tipo de remorso ou de escrúpulos sobre a moralidade desse plano. Ele só se importa com o cumprimento, com a execução. Ele tem medo de se passar por zombador e por receber uma maldição ao invés de bênção. Ele tem medo das consequências, das falhas. Mas a ênfase neste momento recai sobre Rebeca. Ela traz sobre si a responsabilidade, dizendo: caia sobre mim esta maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai e traze-nos. Assim, em comum na proposta de Isaque e no plano de Rebeca, está a tola ilusão de controle sobre a bênção de Deus. Isaque desejava que seu filho preferido seguisse com as promessas do Senhor. E assim ele chama escondido, mesmo depois de toda a vontade de Deus revelada. E Rebeca, por outro lado, pensa que a sua astúcia garantirá a bênção de Deus para o seu filho preferido. E essa família desunida tenta controlar a bênção de Deus. E o que a bênção de Deus, a bênção pactual de Deus faz no meio dessa grande confusão? Ela alcança o povo de Deus, não por causa dos planos humanos, mas porque Deus é soberano
inclusive acima desses planos, apesar desses planos. Aquele povo que peregrinava no deserto, que escutou essa mensagem de Moisés e se preparava para entrar na terra de Canaã, a certeza da vitória não poderia estar no seu próprio esforço, nos seus planos, naquilo que eles poderiam ou não fazer, mas tão somente nas bênçãos de Deus, na relação com Deus, na bênção pactual de Deus. E a bênção de Deus é garantida porque o Senhor é fiel às suas promessas e não pode ser controlado por nada ou por ninguém. E assim hoje também nós vivemos com essa certeza, a certeza da soberania de Deus. Embora muitas vezes pouco pensemos nisso. Nós planejamos a nossa vida e, para falar a verdade, como nós gostamos de planejar. Nossa semana, nossos alvos, todo o nosso plano de vida. E veja, não há nada de errado em planejar, em pensar a vida, em desejar uma vida abençoada. Mas quantas vezes esses planos atendem apenas a desejos egoístas? Quantas vezes esses planos são colocados nas nossas capacidades e elevados a um status de confiança, de esperança última da vida? Não à toa, quando algo acontece fora desse plano, quando o nosso plano não é alcançado, nós nos frustramos e muitas vezes murmuramos contra o Senhor. Assim, meu irmão, lembre-se da soberania de Deus, o qual nos livra dos nossos próprios planos tortos. Agradeça a Deus porque Ele te livra dos teus planos, que não são conforme a vontade soberana de Deus. Ele conduz, muitas vezes, por vales difíceis. E glória a Deus por isso. Porque são nesses momentos que o Senhor nos molda. São nesses momentos que nós temos o privilégio de perceber a mão cuidadosa de Deus, a mão soberana de Deus. Como diz no Provérbio 3:6, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Isso porque, meus irmãos, os teus planos, eles necessitam ser endireitados, redimidos por Deus, em Cristo Jesus. E acima de tudo, tenha certeza da soberania de Deus na preservação do seu povo. Nós vivemos dias que parecem cada vez mais difíceis para os cristãos se levantarem na sociedade. E é provável que esses desafios só aumentem. Mas lembre-se, a bênção de Deus nos alcança, apesar das perspectivas obscuras, apesar das dificuldades. Ele que diz ao seu povo: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Essa bênção pactual diz respeito à presença do Senhor no nosso meio, no meio do povo de Deus. Assim, a certeza da nossa vida, da preservação e das bênçãos de Deus, nos é comunicado tão somente pela obra de Cristo. Está no Senhor, na sua soberania, no Rei eterno. Está na sua misericórdia a nossa confiança. Pois a bênção de Deus, a bênção pactual de Deus nos alcança, porque Deus é soberano, mas também porque Deus é misericordioso. Isso nós vemos dos versículos 18 até o versículo 40, em que, em primeiro lugar, do 18 ao 29, vemos a bênção dada a Jacó. E do 30 ao 40, a bênção dada a Esaú. No versículo 18, Jacó coloca o plano em execução. Ele se aproxima do seu pai e finge ser Esaú, dizendo: meu pai. E então Isaque responde: fala, quem és tu, meu filho? Respondendo, no versículo 19, respondeu Jacó a seu pai: sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Veja que a bênção de Deus sempre está
em perspectiva. Jacó deseja a bênção, Esaú desejou a bênção, Rebeca deseja a bênção para o seu filho. E as motivações, mesmo que as motivações não sejam as melhores, mas a bênção de Deus está em alvo. Contudo, uma pergunta salta nesta narrativa: como lidar com a mentira de Jacó? Como lidar com o pecado de Jacó? Porque o Senhor é claro na palavra dele: não dirás falso testemunho. O Senhor fala em Êxodo capítulo 20, versículo 16, nos 10 mandamentos. Provérbios 12, 22, o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Então, como justificar a mentira de Jacó, que acabou sendo abençoado? Não se justifica. Jacó não foi abençoado por causa dessa trama, desse plano cheio de pecado. Ele foi abençoado por causa da misericórdia de Deus, que o escolheu antes mesmo dele fazer qualquer coisa. Mesmo ele não merecendo, o Senhor o traz para si. A mentira, ela de fato está atrelada à entrada do pecado no mundo, e assim continua a marcar a vida de todo pecador. Esse é um marco negativo na vida de Jacó. Esse é um marco que irá contrastar com a obra de Deus que será realizada na vida do patriarca. De Jacó, o enganador, o mentiroso, para Israel, aquele que proclama que Deus luta pelo seu povo. Assim, embora Jacó tenha feito o que sua mãe instruiu, é interessante que Isaac desconfia. Ele pergunta, no versículo 20, como é isso que pudeste achar tão depressa, meu filho? E a resposta de Jacó é de embrulhar o estômago. Ele diz, ainda no versículo 20, porque o Senhor, teu Deus, a mandou ao meu encontro. Veja, isso causa náuseas, meus irmãos, porque Jacó atribui a Deus o seu sucesso mentiroso. Ele coloca o nome do Senhor nessa trama cheia de pecado. E novamente nós sabemos que isso é errado. O Senhor condena essa atitude no versículo, em Êxodo capítulo 20, também nos 10 mandamentos diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E novamente, como lidar com o pecado de Jacó? Da mesma forma que Moisés fez, não escondendo o pecado, mas expondo pelo que ele é, repugnante. Não tentando mascarar o pecado de Jacó, mas entendendo que a bênção de Deus, ela se manifesta pela graça, pela misericórdia, na vida de pecadores. E é interessante, porque Jacó ele se refere a Deus não como o seu Deus, mas como Deus de seu pai, o teu Deus. E esse Jacó sem Deus, mentiroso, traiçoeiro, que faz tudo para alcançar o que deseja, é esse Jacó que prossegue com a bênção de Deus. Uma bênção, um relacionamento que pela vontade do Senhor irá o transformar. Até que quando ele retornasse da sua fuga, quando ele retornasse de Padã Arã, então aí sim ele iria reconhecer que Deus, que Yahvé, é o Senhor da sua vida, o Senhor de Israel. Mas nessa confusão, nós vemos o desenrolar da trama. Isaac sente as mãos que lembram as mãos de Esaú, sente o cheiro das roupas do seu filho e é enganado por Jacó, abençoando. No versículo 27, nós lemos a bênção de Isaac para com Jacó, e a primeira parte dessa bênção caracteriza aquilo que Jacó viria a ser, dizendo: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Jacó ele não era essa pessoa, ele é descrito na Bíblia como um homem pacato, que vivia em tendas, mas aqui já se
predizia o que seria a vida de Jacó. Uma vida de fuga, uma vida de peregrinação, uma vida em que o Senhor o abençoaria, mas seria em meio a dificuldades, a meio à peregrinação, à fuga. E veja que no versículo 28, Isaac pede ao Senhor fartura na vida dele, dizendo: Deus te deu o orvalho no céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. O orvalho, ele diz respeito ao crescimento de plantações, a fartura na terra, o que é reforçado pela expressão exuberância da terra, e é materializado com a fartura de trigo e de mosto, ou seja, do vinho que havia de fermentar. Isaac está pedindo a Deus que acompanhe aquele que é abençoado e providencie a ele meios de fartura, de vida em abundância. E a última parte da bênção diz respeito a domínio sobre os povos. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se curvem em ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Embora o versículo 28 e 29 constantemente empregue um pronome se dirigindo especificamente a uma pessoa, a intenção é muito além. Certamente o povo que entraria em Canaã se identificou com essa bênção. Eles queriam interagir com outros povos. Os irmãos mencionados na bênção, os filhos de tua mãe, não indicam outros filhos de Rebeca, mas os descendentes posteriores, as nações que teriam contato com o povo de Israel. E esse relacionamento acompanha a promessa feita a Abraão no capítulo 12 de Gênesis. E veja como é próximo. Lá no capítulo 12, versículo 3 diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O domínio sobre as nações faz referência a essa bênção, a bênção estendida a todos os povos. Embora essa bênção ela tenha de fato validade na confiança do povo que iria entrar em Canaã, ela aponta para algo muito maior. Ela aponta para o grande rei que haveria de dominar soberanamente e misericordiosamente. Nesse sentido, o Salmo 22 é precioso. A partir do versículo 27 diz: lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão nos confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor a geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele, ao povo que há de nascer contarão que foi ele quem o fez. A bênção das nações, a bênção presente na descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó, ela se cumpre em Cristo Jesus. Ele é o Rei soberano, ele é o Rei misericordioso. E todo o povo de Deus, em todas as épocas, recebe a bênção pactual de Deus, a bênção de ser povo de Deus, apenas em Cristo Jesus, pela fé. O autor aos Hebreus, no capítulo 11, foca neste aspecto da fé, que atravessa as gerações, que atravessa o povo de Israel. No capítulo 11 de Hebreus, versículo 2, o autor diz: pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Eles creram no Senhor e nas suas promessas, que apontavam justamente para esse descendente prometido. E nessa promessa, pela fé, o próprio Isaac abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam por vir. A bênção pactual de Deus, portanto, ela não é obtida, conquistada, mas concedida pela misericórdia de Deus, que se manifesta na obra de Jesus Cristo.
E assim, o autor aos Hebreus, ele conclui essa caminhada pelos heróis da fé, no capítulo 12, versículo 1, dizendo: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos é proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Longe de promover uma vida de desleixo espiritual, a misericórdia de Deus, manifestado na obra de Cristo, deve nos impulsionar a correr a carreira que nos é proposta. E com perseverança, nos desvinculando do pecado, caminhar para o alvo, para Cristo Jesus, o nosso Redentor. A bênção de Deus neste triste episódio de Jacó não deve nos impulsionar a uma imitação dessa prática, desse plano, algo como se os fins compensassem os meios, ou se qualquer coisa que eu faço está tudo ok, porque o que importa é a misericórdia de Deus. Não, essa é uma graça barata, meus irmãos, que passa longe da santidade de Deus. O pecado de Jacó, por outro lado, nos lembra do nosso próprio pecado, da nossa necessidade de misericórdia. Nós podemos e devemos nos incomodar com o pecado de Jacó, mas não devemos nos esquecer que, assim como Jacó, sem Deus, qualquer um é um pecador condenado, porque vive alheio, distante, separado de Deus. É como Paulo fala em Efésios capítulo 1, Ele vos deu vida, capítulo 2, versículo 1, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o principado da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O pecado de Jacó nos incomoda, assim como o pecado de Moisés, como o pecado de Davi, de Pedro, assim como o seu pecado, como o meu pecado. Contudo, Paulo continua: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. A bênção não se estende a Jacó por causa desse plano desonesto, ou porque ele cumpriu tudo o que a sua mãe havia estabelecido, mas se estende a ele por causa da misericórdia de Deus. Assim também conosco, é pela graça que nós temos a bênção que importa, a bênção pactual de Deus, a salvação em Cristo Jesus. As demais bênçãos que nós temos em nossa vida, elas só têm valor se elas estão atreladas ao plano de Deus para o seu povo. Importa, portanto, viver a graça de Deus, e isso significa viver para Ele, viver em obediência, correr a carreira que nos é proposta. E dessa forma nós continuamos vendo o relato. Na próxima cena, a partir do versículo 30, vemos como Esaú, ele se comporta diante da bênção dada a Jacó. E Esaú, ele faz exatamente o que seu pai havia pedido. Ele vai ao campo, acha uma caça, faz uma comida saborosa e chega para entregar a Isaque. Mas ele descobre que Jacó havia sido abençoado. A reação de Esaú à primeira vista nos faz ficar ao lado do pobre homem que foi enganado, ficou sem aquilo que ele pensava merecer. E é por isso que nós devemos nos lembrar a quem essa bênção pertence. Ela não pertencia a Isaque, nem a Rebeca, mas era a bênção do Senhor. Lembre-se que ela é fruto tão somente da misericórdia de Deus. E por definição, a misericórdia não é merecida.
Assim Esaú, ele se frustra. E essa frustração toma contornos de ódio, de descontentamento. E que, inclusive, deforma a percepção de Esaú sobre tudo aquilo que havia acontecido. No versículo 36, Esaú diz: não é com razão que se chama ele Jacó, pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Veja, quando Esaú vende o seu direito abre mão do seu direito de primogenitura, ele é o principal responsável. É verdade que Jacó fez uma proposta que podemos até chamar de indecente, mas foi Esaú que abriu mão do seu direito, e aqui ele se exime dessa responsabilidade. E novamente, ele vê essa bênção como sua por direito, mas essa bênção não o pertencia. Contudo, ele insiste e clama a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai, e chora. E esse momento tão dramático leva Isaque a proclamar uma espécie de antibênção, proclamar algo que está em contraste com o que foi proclamado a Jacó. Veja no versículo 9, versículo 39, o que Isaque diz: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto, viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Tudo é o oposto. Esaú viveria longe dos lugares férteis, ele viveria pela sua espada, ele viveria em batalha, ele seria servo do seu irmão, e assim o povo que descenderia dele. Mas mesmo aqui, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, porque veja, a vida, ele viveria sim uma vida de dificuldade pela espada, mas ele viveria. Há uma promessa de libertação que de fato se cumpre no reinado de Jeorão anos depois, o que está registrado em 2 aos Reis, capítulo 8, versículo 20 a 22. Mas é claro que essa bênção, ela não satisfaz Esaú, não era o que ele esperava. E muitos de nós poderíamos nos colocar do lado de Esaú. Eu acho que ele merecia essa bênção. O pai dele queria dar para ele essa bênção. Mas e agora, o que diremos nós? É Deus injusto? É justamente essa pergunta que o apóstolo Paulo faz em Romanos 11, ao retratar essa dinâmica. No capítulo 9 de Romanos, a partir do versículo 11, o apóstolo diz: e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. A bênção do Senhor nos alcança por causa da sua misericórdia soberana. E isso deve nos inundar de esperança, meus irmãos. Porque a misericórdia de Deus se estende a casos improváveis, casos que muitas vezes nós, em nossa arrogância, dizemos: não, esta pessoa é um caso perdido. Mas se pararmos para pensar, quem entre nós não é um improvável receptor das misericórdias, das bênçãos do Senhor? Quem entre nós merece a bênção de Deus? Por isso a esperança para o povo, um povo escolhido por Deus, um povo ao qual Ele estende a sua bênção. A bênção pactual de Deus, ela se manifesta na vida de todos os verdadeiros israelitas. Eles não são confundidos.
O povo de Deus é marcado pela fé em Cristo Jesus. E por isso, se hoje você não se vê dentro dessa bênção pactual, dentro dessa aliança, se hoje você não se vê dentro deste povo, debaixo da vontade do Senhor, há esperança para você. O próprio apóstolo Paulo, no capítulo 10 de Romanos, ele diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação, porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. A esses, os que estão em Cristo Jesus, o Senhor conduz conforme a sua bênção, conforme o seu propósito. Isso não quer dizer que hoje vivamos sem dificuldades, que não enfrentemos consequências do nosso próprio pecado. E é disso que trata a última parte do texto de Gênesis, das consequências de toda essa trama. E nessas consequências nós vemos que a bênção pactual de Deus nos alcança, porque Deus é providencial. No versículo 41, do capítulo 27 de Gênesis, nós lemos: passou Esaú a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. O caminho do pecado desde Caim é marcado pela morte. E aqui, da mesma forma, a frustração, a inveja se torna em ódio, e o ódio em intenção de homicídio. E, portanto, aquela família já atribulada, ela vê o seu fim próximo, um fim trágico. Mas, novamente, essa não era a vontade de Deus. E Rebeca, novamente, coloca em ação um outro plano, um plano de enviar Jacó fugitivo, até que as coisas acalmassem, até que Esaú esquecesse daquele rancor. E para isso, ela se dirige a Isaque e busca um motivo genuíno para enviar Jacó para longe. Ela diz que está aborrecida por causa das filhas de Et, que eram as esposas de Esaú. Esposas estas que também eram causa de insatisfação para Isaque. E ela diz ainda: se Jacó tomar esposas dentre as filhas de Et, tais como esta, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? E este é o motivo que providencialmente coloca a vida de Jacó em uma peregrinação. Ele é enviado com a bênção do Senhor para uma terra distante, onde o plano de Deus seria colocado em prática, onde ele seria transformado, redimido pela vivência, pela percepção da bênção do Senhor na vida dele. Frequentemente nós destacamos nessa narrativa as desavenças, o pecado, as tramas familiares, mas o que Deus enfatiza é a bênção dele, apesar dessas tramas, apesar do pecado. O Senhor conduz a nossa vida, apesar do nosso pecado. Ele conduz para o momento em que Ele mesmo nos regenera, nos chama, nos traz para si. Ele te conduz hoje para ouvir a palavra dEle e para ser desafiado a viver para Ele em todos os dias da tua vida. E assim, concluindo, nós olhamos para essa narrativa em que a bênção pactual de Deus é destacada, mesmo em planos, em ações pecaminosas. E essa bênção do Senhor nos alcança, apesar de nós, apesar dos nossos planos, para nos conformar segundo a imagem de Cristo, segundo o querer divino. Ela nos alcança por causa da soberania de Deus. Ela nos alcança por causa da sua misericórdia e mediante a sua providência, mas em todas as circunstâncias, mesmo nasquelas em que nós sofremos. E como isso deve influenciar a sua vida? Diante da bênção de Deus,
nós só podemos ser gratos. Não nos resta outra manifestação. E a gratidão é aquele tipo de postura que precisa ser exercitada dia a dia. Precisamos lembrar que as bênçãos de Deus se renovam a cada manhã, não porque merecemos, mas porque as misericórdias de Deus se renovam e nos alcançam. E por isso devemos ser gratos, contentes, confiantes na providência do Senhor. Devemos viver a realidade dos planos de Deus, da bênção de Deus, no nosso dia a dia, não permitindo que a bênção de Deus seja banalizada, seja transformada num ditado, numa palavra qualquer, mas reconhecendo que ela alcança o seu verdadeiro povo e que nele, em Cristo Jesus, nós temos um relacionamento de pertencimento, somos dele, somos o seu povo e vivemos a bênção que ele deseja para a nossa vida. Em Cristo nós pedimos que ele nos abençoe, que ele cuide de nós, que ele nos mantenha. E nós devemos sempre lembrar que a bênção principal, Cristo Jesus em nossa vida, nos alcança. E por isso temos paz em Cristo, paz com o Senhor. Amém.